Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículos 30 a 40. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que a Tua luz ilumine os nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua palavra em sua profundidade e que este entendimento ajude a nos transformar em pessoas melhores. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como descendentes do povo armênio, hoje nós estamos aqui para honrar a memória dos nossos antepassados. Estamos aqui para homenagear cerca de 1,5 milhão de mártires armênios que abdicaram do seu direito à vida para preservar valores que eles consideraram essenciais. E nós também consideramos esses valores essenciais. Ou seja, hoje nós estamos aqui não apenas para rememorar um evento trágico da história, não só da história dos armênios, da história da humanidade. Nós não estamos aqui simplesmente para recordar, mesmo com o coração entristecido, de um fato horrível que aconteceu. Nós estamos aqui para homenagear valores, para honrar valores, porque estes mesmos valores que nortearam a vida dos nossos antepassados são os valores com os quais nós nos identificamos. E por isso nós estamos aqui hoje, neste culto.
Os nossos antepassados consideraram que a vida, claro, tem o seu valor, que a vida é um dom maravilhoso de Deus, mas entenderam que existem certos princípios que são superiores à própria manutenção da vida. E existem princípios pelos quais, em última instância, nós devemos morrer para que estes valores sejam preservados. E embora essa afirmação pareça contundente, pareça radical, foi precisamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, o Filho de Deus afirmou: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Este versículo tem várias aplicações, mas em seu contexto original, o que Jesus estava ensinando era que o discipulado tem um preço, e esse preço pode ser a nossa própria vida. Quando Jesus disse que aquele que tiver a decisão, tomar a decisão de segui-lo, deve estar apto a, em último caso, oferecer a sua própria vida para não abandonar os seus princípios e valores de vida. E entre estes princípios de vida, o mais importante é a nossa fé. Nos dias de hoje, em que vivemos numa sociedade altamente capitalista, mercantilista, em que tudo aquilo que é espiritual tem um valor secundário, falar de fé é um desafio. Porque nós vivemos numa cultura que não valoriza aquilo que é sagrado, não valoriza aquilo que é espiritual. Na cultura moderna, o que é importante é o quanto você produz materialmente para a sociedade em que você vive. Na verdade, você não é tão importante quanto você imagina na perspectiva da cultura de hoje. O que é importante não é você, é aquilo que você faz, é aquilo que você produz. E, me desculpem a grosseria, não é nem tanto aquilo que você produz, mas é aquilo que você faz que ajuda outras pessoas a lucrarem às tuas custas. Isso é a realidade em muitos locais. Claro que não podemos generalizar isso de maneira absoluta, mas a nossa cultura valoriza muito mais aquilo que é material do que aquilo que é espiritual. Então, falar de fé, falar de princípios, falar de valores nos dias atuais, parece algo totalmente fora de moda. Eu fico imaginando se fosse a nossa geração de filhos de armênios ou de brasileiros que fosse perseguida, que fosse torturada, que fosse ameaçada de extermínio, qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Qual seria a atitude da geração atual de cristãos se nós estivéssemos vivendo a mesma realidade que os nossos pais e avós viveram? Será que nós
também abriríamos mão do direito à vida para preservar a nossa dignidade cultural, a nossa dignidade ética? Será que nós estaríamos dispostos a morrer para afirmar ao mundo que a fé em Cristo, que os valores cristãos, que a Bíblia para nós é mais importante do que a própria vida natural que nós vivemos? Ou nós pensaríamos, puxa, mas semana que vem eu vou ter uma promoção no trabalho, eu vou ganhar o dobro. Deus sabe que eu sou cristão, então deixa para lá. Eu vou falar para o meu algoz que eu abro mão da fé, eu não vou perder os privilégios que eu tenho na empresa, na sociedade, aquilo que eu guardei no banco com tanto suor. Eu não vou abrir mão do que eu investi na bolsa, ou do que eu investi no meu trabalho, eu estou tão bem de vida. Meus irmãos, entre os 1,5 milhão de armênios que morreram entre 1915 e 1923, certamente havia aqueles que estavam também muito bem de vida. Certamente havia industriais, havia grandes intelectuais, pessoas que viviam verdadeiros privilégios na sociedade otomana da época. Havia armênios muito ricos, claro que havia também muito pobres, mas havia armênios muito ricos. Havia pessoas muito cultas, pessoas endinheiradas, e estas pessoas abriram mão de todos os seus privilégios por Cristo. Elas abdicaram de tudo aquilo que elas tinham, porque elas preferiam morrer com Cristo a viver sem Deus, sem Cristo, sem dignidade, sem princípios, sem valores. Será que nossa geração pensaria da mesma maneira? Por que é tão importante nós rememorarmos a nossa história? O filósofo Edmund Burke afirmou: um povo que não conhece a sua história está condenada a repeti-la. Que frase sábia! Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando nós desconhecemos a nossa história, nós temos, às vezes consciente, às vezes inconscientemente, nós temos a possibilidade de repetir o mesmo cenário, a mesma situação, cair às vezes nos mesmos erros, acreditar nas mesmas ilusões e com isso criar todos os fatores de risco para que uma tragédia ocorra novamente. E essa frase de Edmund Burke é tão real que alguns anos depois do genocídio armênio, Hitler comandou o Holocausto com o extermínio de milhões de judeus e de outros povos. E um dos argumentos que Hitler usou quando conversava com um de seus generais era: quem é que se lembra do genocídio armênio? Essa frase está registrada nos anais da história. Quem é que se lembra
do genocídio armênio. E até hoje, ditadores ao longo da história massacraram brutalmente seres humanos totalmente indefesos. O Império Otomano, entre 1915 e 1923, promoveu atos de brutalidade, e os nossos antepassados viveram exatamente isso que está descrito no capítulo 11 do livro de Hebreus. E hoje nós nos perguntamos por que um governo pratica um genocídio. O que um governo ganha, o que um império ganha praticando o extermínio brutal de milhares ou de milhões de pessoas? Isso tem resposta. As ciências políticas explicam por que esse tipo de evento acontece. Em países ou em nações governadas por poderes totalitários, ditatoriais, quando ocorre uma crise a nível político, a nível social, a nível econômico, o governo busca encontrar um grupo minoritário, seja esse grupo étnico, racial, cultural, religioso, o que for, e cria uma série de narrativas fantasiosas, mentirosas, para que este grupo seja encarado como o responsável pela crise no país. E assim, desta forma, as autoridades ditatoriais, o governo ditatorial consegue mudar o foco das pessoas, dos verdadeiros problemas e das raízes desses problemas, e atribuir tudo isso a um grupo que passa a ser o bode expiatório. Então, a inflação, o desemprego, a pobreza, a desigualdade social, as injustiças, a criminalidade não são causados por uma falta de políticas sérias destinadas a resolver os problemas. Todos estes problemas são atribuídos àquele grupo de pessoas frágeis, vulneráveis, que passam a se tornar o alvo do ódio da população. Mas como é que a população pode acreditar que todas aquelas mazelas são causadas por aquele grupo de pessoas? É exatamente aí que entra a grande estratégia dos poderes ditatoriais. Eles têm uma coisa em comum, várias coisas em comum, na verdade, mas uma salta aos olhos. Os poderes ditatoriais minam, através de uma implosão do sistema de educação, eles minam a capacidade de reflexão crítica das pessoas. E as pessoas passam a acreditar em uma série de bobagens inventadas, e graças a isso, os poderes ditatoriais conseguem fazer com que as pessoas se comportem como animais irracionais e acreditem que aquele grupo minoritário é a causa de todos os problemas. Foi assim que o governo otomano fez com a sua população, que passou a acreditar que os armênios iriam se aliar com os russos para que a Turquia perdesse a Primeira Guerra Mundial. Foi assim que Hitler agiu por meio do nazismo, tornando uma população que era altamente instruída em uma massa de manobra brutal, que acreditava que os judeus eram os responsáveis pelo desemprego e pela desigualdade existente na Alemanha na época da Segunda Guerra
mundial. Por isso, Edmund Burke tem razão. É importante nós conhecermos a história para que eventos desta natureza não se repitam. Precisamos estar imunizados. E o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, no livro de Hebreus, é que por meio da fé nós devemos viver colocando Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. O livro de Hebreus nos ensina a nos espelhar nos heróis da fé, para que possamos progredir rumo na nossa jornada à eternidade. O que esses heróis da fé nos ensinam? Lendo o capítulo 11 de Hebreus, nós aprendemos grandes lições transmitidas pelos heróis da fé, entre eles os nossos mártires armênios. Em primeiro lugar, a fé propicia coragem. Quando o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, começa a descrever os heróis da fé, ele menciona pessoas que às vezes eram insignificantes socialmente, não tinham nenhuma projeção social, como a meretriz, a prostituta Raabe, uma mulher que não tinha posses, não tinha nada, era uma pecadora, como todos nós somos, mas ela, naquele momento da história de Israel, ela teve um vislumbre de que Deus era a realidade mais importante da vida. Graças ao Senhor, ela teve esse vislumbre. E ela teve um ato de fé, de coragem, e protegeu os espias israelitas que estavam espiando aquela terra de Jericó. E graças a isso, Israel pôde vencer aquela batalha. Foi um ato de coragem. E a seguir, o autor menciona pessoas que pecaram. A Bíblia registra os pecados de todos esses heróis da fé no Antigo Testamento. Quase todos eles pecaram e pecaram feio. A Bíblia quer nos ensinar que os heróis da fé não são super-heróis. Eles não são super-homens. Eles são homens exatamente como você e como eu sou, extremamente falhos, mas tiveram os seus nomes inscritos, porque apesar de toda a sua debilidade, fragilidade moral e espiritual, eles tiveram fé. A Bíblia não elogia os pecados destes homens, a Bíblia não elogia o pecado de Davi. Davi cometeu adultério com Batseba. A Bíblia condena Davi por este pecado, mas a Bíblia elogia Davi pela sua fé. Isso é um motivo de reflexão para você e para mim, porque hoje às vezes nós lemos a Bíblia e nós lemos a vida desses personagens, Sansão, Davi, Jefté, Gideão, e nós falamos, puxa, como os homens daquela época eram tão diferentes de nós. Mentira! Eles eram exatamente iguais a nós, cheios de falhas, cheios de erros, cheios de problemas, de crises de toda a natureza. Mas uma grande diferença é que eles tinham valores. E muitas vezes eles se lembraram desses valores. E esses valores fizeram toda a diferença na sua história de vida e na história da nação a qual eles pertenceram. Entre esses 1,5 milhão de armênios que morreram, certamente havia aqueles que eram pecadores, muito pecadores também. Aliás, todo ser humano é pecador, mas eles viveram com fé,
Nós não podemos divinizar as pessoas. Temos que reconhecer que eram falhas, mas deram aquele exemplo de fé para você e para mim, e mostraram que a fé propicia coragem. A coragem não vem quando nós nos conscientizamos da nossa habilidade ou da nossa força. Pelo contrário, quando nós olhamos para nós mesmos, só pode vir covardia, porque nós somos tão problemáticos que não temos como tirar força da nossa fraqueza. Mas quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, quando nós olhamos para a graça de Deus, quando nós olhamos para Jesus Cristo, para o seu amor incondicional, aí sim nós passamos a receber a força que vem do Espírito Santo. Porque nós não temos capacidade por nós mesmos de agradar a Deus. Essa capacidade vem do Espírito Santo. Por isso que a fé gera coragem, porque é uma coragem que advém do olhar para Deus, do olhar para Jesus, e não do olhar para nós mesmos. Falta coragem hoje na sua vida? Falta intrepidez hoje na sua vida? A grande lição que a Bíblia dá é: você pode obter essa coragem, não olhando para a sua vida, mas olhando para a vida de Jesus, olhando para Deus, olhando para o poder do Espírito Santo que está em você. A coragem vai vir apesar de você e não por causa de você. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que a fé alimenta os nossos valores. Os nossos valores têm muito a ver com o significado que a gente dá para a nossa vida. Os nossos valores estão intimamente relacionados com as nossas metas, com os nossos objetivos de vida. E quando a nossa vida é direcionada pela fé, nós vamos seguir aquilo que Jesus ensinou. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente vive norteado pelo princípio direcionador da fé, os nossos valores serão completamente transformados. Se eu sou uma pessoa que vivo pela fé em Deus, o amor vai embasar todas as minhas atitudes de vida, pelo menos a princípio. Eu vou errar? Vou. Mas a base da minha vida será sempre o amor, porque o amor é a base dos valores que Deus nos ensinou. E daí, do amor, derivam todos os outros atributos, todas as outras virtudes que dignificam a existência humana: alegria, paz, paciência, gentileza, mansidão, domínio próprio, perdão. Tudo isso deriva do amor. E o amor nasce da onde? Da fé. Da fé. E finalmente, a fé gera esperança. E como nós hoje precisamos muito da esperança. A impressão que eu tenho é que nós vivemos uma crise de esperança na humanidade. As pessoas às vezes se comportam brutalmente, não é porque elas sejam pessoas tão más assim, mas é porque elas, desculpa a expressão que eu vou usar, chutaram o pau da barraca. Por quê? Porque perderam a esperança. Não conseguem ver nada melhor no futuro. Só tem esperança quem tem fé. Fé gera esperança. Não existe fé sem esperança, não existe esperança sem fé. O autor do livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, fala um detalhe que às vezes passa despercebido para a gente. Ele falou que muitos desses heróis da fé morreram sem
ter as suas orações respondidas. Está aqui. Talvez você não tenha percebido o que esse texto diz. Eles morreram sem ter as suas orações respondidas. A Bíblia usa uma linguagem um pouco diferente. Eles morreram sem ver a concretização das promessas. Com certeza eles oravam diariamente para ver as promessas de Deus realizadas em suas vidas. Mas eles morreram, muitos deles morreram, como diz um comentarista, com o silêncio de Deus. Talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez hoje você esteja dizendo: quantas vezes eu pedi para Deus uma determinada coisa e nada. Quantas vezes eu pedi para Deus para curar o meu filho, para curar o meu pai. Quantas vezes eu pedi para Deus pelo emprego do meu neto que está desempregado há não sei quanto tempo. Quantas vezes eu pedi para Deus que me ajudasse a pagar aquela dívida e nada. Porque nós, como pertencemos a uma geração altamente mercantilista, nós estamos acostumados a uma sociedade em que você entra no drive-thru da lanchonete, você paga e na saída você já pega o seu sanduíche. E a gente acha que com Deus é a mesma coisa. Eu vou orar agora, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, eu estou com a benção. Oba! Mas a vida espiritual não é assim. Muitos pregadores dão a impressão de que a vida cristã é uma vida só de bênçãos. Mas o livro de Hebreus diz exatamente o contrário. Muitas vezes você vai orar e vai morrer no escuro. Por quê? Porque existem certas bênçãos, e Deus sabe isso melhor do que nós, que estão reservadas para um outro momento da nossa existência. Nós não temos condições aqui de viver certas promessas, certas bênçãos, porque nós e o nosso entorno não estão preparados para isso. É como você dar um presente muito complicado para uma criança de 3 anos, que ao invés de se beneficiar com esse presente, ela vai se machucar feio. E é por isso que às vezes Deus permite que algumas promessas não sejam desfrutadas por nós. Não é porque Ele não goste de nós, não é porque Ele se esqueceu de nós, mas é porque Ele sabe que o melhor para nós, ainda nesse momento, é não ter essas promessas. Quais? Só você sabe. Só você conhece o seu coração, você conhece sua vida, você sabe daquilo que eu estou falando. Enfim, hoje nós rememoramos o genocídio armênio. Que nós possamos sempre nos espelhar nestes nossos antepassados, que largaram tudo que tinham, inclusive a própria vida, para preservar valores, para preservar a fé, e que você e eu possamos trilhar por este mesmo caminho. Que Deus nos abençoe.